padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, a alegria da fé fecunde nossa comunhão congregados aqui na comunidade orante, nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da Igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora à escuta da palavra santa de nosso Deus, interpelação que nos aponta o caminho e nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. Vivamos este momento renovando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa que nos sustenta no caminho e nos dá sabedoria para viver. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Amado irmão, amada irmã, é significativo este pequeno trecho, ora proclamado, do Sermão da Montanha. Jesus ajuda os seus discípulos e a nós nesta fundamental compreensão do nosso compromisso e da nossa responsabilidade morais diante da vida, diante de cada pessoa, em cada gesto, em cada ato, em cada palavra. Quando o Senhor fala do cumprimento dos mandamentos, o Senhor naturalmente não está falando de uma camisa de força que nos deve vestir ou nos impedir de viver a liberdade e a alegria desta liberdade de filhos e filhas de Deus. Mandamentos são indicação de um caminho para dar qualidade à nossa conduta. Nós somos frágeis, não raramente perdemos o rumo, não raramente equivocadamente escolhemos jeitos de ser, de falar, de tratar ou de estabelecer laços entre nós. O cumprimento dos mandamentos, portanto, é uma necessidade importante, conhecendo o sentido do limite, do compromisso, da norma, daquilo que de fato, cumprido e respeitado, nos faz avançar. O Senhor, portanto, está nos dizendo que a nossa vida não é uma vida tão simplesmente vivida como um dia após o outro, mas ela tem que se assentar numa moralidade que vem do compromisso com a verdade, do sentido do amor, deste respeito à dignidade de cada pessoa. Uma moralidade que nós precisamos cultivar na nossa vida pelo sentido da verdade, do compromisso com a justiça e com o bem, mas também uma moralidade da qual nós temos que nos tornar testemunhas e ajudar o outro, cada outro a compreender. E é importante nesse contexto meditarmos. É exatamente por isso, pelo comprometimento da moralidade, dos valores, do sentido de limite, de respeito, que a nossa sociedade vive uma enorme crise, com crises de vários tipos. Quando o sentido do bem, da justiça e da verdade se compromete na minha palavra, no meu gesto, na minha escolha, no meu comportamento, sou eu empurrando a sociedade na contramão daquilo que ela precisa ir para ser justa,
fraterna e solidária. Por isso, nós precisamos pensar sempre o que falamos, quando falamos, com quem falamos, por que falamos e também aquilo que se refere a escolhas que fazemos na nossa vida, vivendo a vida sempre na verdade e no equilíbrio. Por isso, amado e amada de Deus, não podemos viver um só dia sem repassar para nós mesmos, na nossa consciência diante de Deus, o que somos, como somos, o que fazemos. Pois a responsabilidade de viver não é tão simplesmente um desfrutar individual. A responsabilidade do nosso viver inclui o nosso comportamento, a nossa conduta como sustentáculo e reconstrução de uma sociedade que precisa encontrar o horizonte da solidariedade, da verdade, da justiça e do bem. É verdade que nós temos responsabilidades distribuídas em nível de muitos segmentos da sociedade e de instituições, civis e governamentais. Mas a responsabilidade de cada um de nós conta, faz a diferença. Por isso é preciso, assim, também contribuir com a seriedade do nosso jeito de ser, comprometidos com a verdade, com a justiça e com o amor. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres, dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.